Tá chegando gente ainda. Já iniciaram, gente, a leitura do roteiro? Só leu, né? Eles lá. Mas é primordial a leitura, né? Então já está começando bem. Tem muitos alunos que às vezes nem lê, já vai fazer o questionário lá no SIGA, né? Ou então já tenta resolver a atividade ali só com o que já ouviu falar, nem se aprofunda mais, e aí chega atividades um pouco ruins aqui para mim. Então, é essencial a leitura, tá? Então, eu sempre pego no pé, leiam mesmo. Os textos que eu selecionei são textos objetivos, tá? É aquilo que, de fato, eu espero que o aluno aprenda na minha disciplina. Os vídeos também que eu sempre indico lá são bem objetivos, tá? Então, por favor, antes de fazer qualquer atividade, siga o roteiro, leia os textos, mesmo eu estando aqui nesse momento de bate-papo com vocês, mas não é suficiente, né? Isso é só mais uma oportunidade, né, da gente ter contato aqui nesse momento e também para a gente estar discutindo algumas coisas mais específicas. E aí, já aproveitando a oportunidade, eu já disse para vocês na outra aula que eu bonifico com pontuação extra, né? Então, vocês já deixam aí no chat escrito o nome de vocês, da forma como está lá na frequência. Não estou fazendo lista, porque às vezes tem muitos alunos que entram com o login do pai, da mãe, né? Aí se coloca presente, vai ficar o nome do pai ou da mãe. Então, por isso que eu peço para que deixem registrado o nome mesmo lá no chat, tá bom? E aí, já partindo para a nossa apresentação de hoje, eu disse para vocês que seriam 3 encontros, né? Um a gente fez com forma de apresentação de conteúdo, do roteiro, né, do cronograma, enfim, de quantas atividades nós teríamos. E aí nós fizemos, já fizemos esse encontro, né? Não vou lembrar aqui o dia que nós fizemos, mas a gente já fez esse encontro. E foi no dia 24, né? Foi na sexta-feira que nós fizemos, tá aqui. Então, hoje seria o nosso segundo encontro e nós vamos comentar sobre algumas coisas relacionadas ao conteúdo do primeiro bimestre, tá? Então, são características dos conteúdos, né, relacionados aos conteúdos do primeiro bimestre. E na próxima aula, que a priori eu vou já deixar marcado para vocês para o dia 29/9, que vai ser na quarta-feira, seria para as 15 horas, tá? Hoje eu acabei tendo que jogar para 16, mas na quarta-feira será às 15 horas, e vai ser nosso último encontro do semestre, que somente 3, que é a minha proposta. Então, às 15 horas, quarta-feira, eu vou comunicar no SIGA, no grupo de WhatsApp também, para que vocês não esqueçam. Aí a gente vai abordar os conteúdos relacionados ao segundo bimestre. Desde então, eu deixo um pouquinho aberto, enquanto eu vou fazer a apresentação do meu slide aqui, se tiver dúvida relacionado ao, né, porque eu sei que tem muitos alunos que já estão lendo, já estão assistindo os vídeos que eu indiquei, já estão até realizando atividades, né? Então, caso tenham dúvidas relacionadas a algum conteúdo específico, vocês já podem estar aí falando que a gente, durante a discussão, a gente vai tentando sanar essas dúvidas, tá? Para os colegas que acabaram de entrar aí nesse momento, eu já peço que escrevam o nome no chat, tá bom? Para que eu consiga bonificar com ponto extra. E enquanto eu vou apresentando, eu já tinha falado aqui para os que estavam na sala, enquanto eu vou apresentando o meu slide, eu deixo aberto para quem quiser colocar alguma dúvida já de alguma leitura que fez, tá certo? Se não tiver, a gente já parte para o slide, não tem problema. É o meu computador mesmo que eu acho que está com problema, não é nem minha internet tanto, tudo está uma carroça para abrir, tem que fazer uma formatação urgente nele. Apareceu o meu slide aí, em formato tela cheia, gente? Alguém me confirma? Ou não? Não apareceu? Não tô vendo, não. Sério? Nossa, peraí. Tá, porque eu não compartilhei a tela. Ótimo, ainda bem que você falou. Outro dia eu falei, acho que quase 40 minutos e os meninos não tinham visto nada do meu slide, porque eu não tinha compartilhado a tela. Vamos lá, vou compartilhar agora aqui. Acho que foi. E agora?
Foi? Acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ir lá. Ou foi só os... Ah, tem alguém querendo entrar, peraí. Isla Lima, né? Me confirma, gente, se meu slide está aparecendo? Alguém? Está aparecendo o meu slide na tela? Formato... Aí, que agora eu tenho que sair toda hora, né? Porque tá entrando gente. Então, bora lá aceitar mais o colega. Eu tô achando que ainda não tá aparecendo. Será que tá, gente? Vamos aguardar uns 2 minutos, né? Que tá entrando gente toda hora. E eu toda hora tenho que sair. Talvez seja por isso que não tá aparecendo. Quem tá entrando, vai escrevendo o nome no chat, tá? Deixa eu ir de novo no slide, então, agora. E aí, tá aparecendo o meu slide? Sim ou não? Será que vocês estão falando? Eu não estou conseguindo ouvir? Ou ninguém está falando mesmo? É aquele momentinho do grilo, né? Gente, tá. Tá aparecendo, tá aparecendo. Beleza, me salvou aí. Obrigada, tá? Então vamos lá, né? Eu deixei aberto, se tiver dúvidas pontuais, o aluno pode tomar aí a fala e já mencionar essas dúvidas, né? Para a gente trabalhar também. O encontro ele tem essa finalidade de trabalhar em cima das dúvidas. Caso muitos alunos são tímidos, não fala que tem dúvida, então eu trago algumas coisas também, né? E aí relacionado ao primeiro bimestre nesse encontro. No próximo, né? Que será quarta-feira, vai ser o segundo bimestre. Então, como eu deixei aberto, ninguém falou que se tinha alguma dúvida relacionada, né? Então, eu vou aqui fazer uma abordagem um pouco breve, né, mas um pouquinho demorado também, sobre os conteúdos relacionados ao primeiro bimestre, tá? Esse primeiro slide aqui, daqui a pouquinho eu comento sobre ele, eu só vou dar uma abordagem que eu nem trouxe aqui nos slides, referentes aos primeiros conteúdos, né? Os primeiros conteúdos, conforme vocês já estão acompanhando lá no roteiro, né, tem aluno que falou, eu já li, estou assistindo os vídeos e tal, beleza, tem que fazer isso mesmo, né, é essencial fazer isso para que faça atividades em cima do que eu pedi. Então, quais são os primeiros conteúdos lá do roteiro do primeiro bimestre? São conteúdos voltados, né, para a América pré-colombiana, né? A América, antes da chegada do Cristóvão Colombo, né? Foi o primeiro navegador europeu que estava a serviço ali da Espanha a aportar, né, aqui no continente americano, ele representava a coroa espanhola, né, lá no finalzinho, 1492, lá no finalzinho do século XV, tá? Então, quais eram, então, a gente sempre tratou, né, eu acredito que muitos de vocês ainda ouvem muito essa questão do descobrimento da América, né? Então, como que foi o descobrimento da América? A América, né, ela não foi descoberta, ela já existia. Então, foi um choque de culturas. O europeu, talvez, né, o europeu não conhecesse, mas já havia também aquela ideia de que haveria novas terras, né, que haveria outros continentes também. Então, por isso que a gente já teve ali no final do século XV esses processos das grandes navegações, né, sendo estabelecidos e sendo financiados por uma burguesia, pelos próprios estados gerais, né, que haviam se fortalecido ali no final da Idade Média. Então, era uma necessidade dos reis, né, enquanto os líderes máximos ali dos estados gerais que haviam se formados, ter uma nação forte. Para ter essa nação forte, eles queriam riquezas e explorar novas terras. Então, se partiu aí para a realização das grandes navegações, dos novos descobrimentos, dos comércios, enfim. Então, os povos pré-colombianos, que eram aquelas civilizações que já habitavam o continente americano antes da chegada dos primeiros europeus, tá? Espera aí que eu tenho que sair, porque tem gente entrando. E toda vez que eu saio, gente, eu tenho que sair do meu slide. Aí, se caso o slide não voltar, vocês me comunicam,
tá? Então, assim, os povos pré-colombianos. E eu coloquei no roteiro, né, alguns povos que já habitavam o continente americano, bastante conhecidos. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar nesses povos que já habitavam parte do território americano antes da chegada do Cristóvão Colombo, como sendo os astecas, maias e os incas, né? Então, as três grandes civilizações que já habitavam, já tinham suas organizações, seu modo de vida, a sua arquitetura, né, sua agricultura. Então, são civilizações extremamente importantes que deixaram legados muito fortes aqui no continente americano e que houve um confronto de civilizações, né, um confronto que gerou embate, né, por parte do colonizador, que não reconheceu a cultura, as etnias, achavam, né, na linguagem europeia lá da época, né, da questão da superioridade da cultura. Então, tratavam esses povos que já habitavam o continente americano como sendo populações que não haviam evoluído, que não tinham cultura, né? Porque naquela época a questão da cultura ela estava restrita aos modos europeus, né? Civilizacionais da cultura europeia. Então, todos aqueles povos que não caminhavam de encontro, né, com a cultura europeia, eles eram acusados de não possuir cultura. Hoje nós sabemos que cultura ela abarca, né, toda né, uma população, toda uma comunidade, cada grupo, cada etnia tem seu modo próprio de vestir, né, de viver e de ter ali as suas relações sociais. Então, tudo isso é cultura, mas naquela época ela não era entendida dessa maneira, tá certo? Mais gente entrando, vamos lá. Então, partindo do princípio que eu coloquei lá no roteiro sobre esses três povos, né, astecas, maias e incas, né, esses povos que já habitavam o continente americano, antes da chegada do Cristóvão Colombo, eram povos que tinham suas religiões, que tinham sua organização, digamos, política, tá? Cultuavam as suas divindades, então eles tinham as suas crenças particulares, né? Muitas dessas crenças elas estavam voltadas para deuses que representavam fenômenos da natureza, né? E são desses povos, né? Os astecas e os maias, eles viviam ali na América Central, né? Uma dessas civilizações já estavam praticamente destruída quando da chegada do Cristóvão Colombo. Havia muitos resquícios da presença dessa civilização da América Central, os maias, né? Justamente porque esses povos, eles também se conflituavam entre si, né? Tinha não só astecas, maias e incas. Essas três foram as civilizações mais, digamos assim, que conseguiram, né, se fixar por mais tempo, dominar outros povos e garantir a sua sobrevivência na parte que a Espanha colonizou. No entanto, existe indícios de que outras civilizações também moraram, né, e existiram aí na América nesse período, mas astecas, maias e incas, né, são os povos que deixaram e também alguns que ainda habitavam quando da chegada do europeu no continente americano, tá? Então, quando a gente fala dessas três civilizações, a gente está falando de civilizações que deixaram legados para a gente, né? Nessa época, né, a questão do nosso próprio chocolate hoje em dia, né, um legado lá dos astecas, né, alguns alimentos que hoje nós temos incluídos na nossa alimentação também, né, na América Espanhola da mesma forma, né, que aqui a gente teve uma colonização portuguesa, então tinha os povos, os tupis, que já viviam aqui no território que hoje nós conhecemos como Brasil, mas alguns alimentos que são exclusivos da América, que não tinham lá no continente europeu, também como esse que eu já citei, né, a questão do chocolate, que foi inserido na cultura europeia e que hoje está presente, né, claro que sofreu adaptações, mudanças, mas que foi um alimento que era oriundo aqui do continente americano, né.
milho, né, feijão. Então, né, alguns tipos de batata são oriundos aqui do continente americano, desses povos que viviam aqui já antes da chegada de Cristóvão Colombo. Tá? Então, quando o Cabral, né, quando o Cabral chega aqui no Brasil, né, quando o Cristóvão Colombo chega nas Ilhas Havaianas, né, ali do Havaí, naquelas ilhas, em 1492, ele encontra um cenário repleto de povos aborígenes, né, que já existiam, que já habitavam. Esses povos, muitos desses povos acabaram sendo povos até pacíficos quando receberam, né, esse colonizador, justamente porque em muitas religiões que eles acreditavam naquela época tinha a lenda, né, o mito que existiria um Deus que chegaria pelos mares. Então, para muitos desses povos, né, os povos, para muitos desses povos, né, principalmente ali da América Central, que os astecas eram o povo dominante daquela área, tinha ali essa questão que vinha de tradição a tradição, falando que haveria um Deus que chegaria. Então eles assimilaram, né, o colonizador como se fosse esse Deus, né, mas esse Deus que eles assimilaram ser da religião deles foi um que trouxe somente o extermínio, doenças, enfim, que dizimou a população que já habitavam ali naquele território. Tá? Então, quando da chegada de Cristóvão Colombo no continente americano, né, tem aquela ideia de que o Colombo ele estava procurando um caminho alternativo para a Índia, né, devido o comércio com a Índia, da Europa com a Índia, que era bastante amplo nas questões dos temperos, das ervas, né? E aí ele acabou alcançando um novo continente, que foi mais tarde, né? Somente mais tarde que esse erro que se foi descoberto que se tratava de novas terras, de um novo continente, né? E por isso que ficou com o nome de continente americano, porque foi um outro navegador, o Américo Vespúcio, né, que falou que essas novas terras se tratava de um outro continente, né? Então, a partir do momento que o Cristóvão Colombo ele chega na América, a Espanha ela quer tomar posse, né, do que ela encontrou, das riquezas, ela quer se apropriar. Como eu disse para vocês, era uma política metropolitana de enriquecimento das coroas, que não só a Espanha, mas também Portugal implantou aqui na região do Brasil. Então, vamos nos apropriar o máximo possível. A ideia central sempre foi encontrar ouro, prata, pedras preciosas, né? A Espanha, ela conseguiu muito essa questão das pedras, do ouro e da prata, porque a parte que a Espanha colonizou, ela era rica, né, desses metais preciosos. Então, aqui no Brasil já foi séculos depois que começou a encontrar esses metais preciosos. Então, a colonização brasileira, né, de Portugal, ela já foi bem diferente da Espanha. Mas, desde o início, a Espanha encontrou, né, o que tanto era interesse dos reis europeus nessa época, e muito porque essas populações que já habitavam a América, né, espanhola, eles utilizavam já no corpo, né, como uma espécie de adorno, não era nem pela questão de riqueza, mas era de enfeite mesmo do próprio corpo, né, das religiões, como os templos, né, já utilizavam ouro. Então, quando o colonizador chegou, ele já viu que existia, né, essa questão do ouro, da prata, e tratou logo de explorar. Então, já era algo que era, digamos, conhecido pelos aborígenes do local. Então, isso facilitou a exploração da Espanha, tá bom? Então, a partir desse momento, Portugal e a Espanha, né, que primeiro Cristóvão Colombo chega, depois Portugal também, que já havia iniciado, né, a conquista de vários territórios ali na costa da África, nesse período das grandes navegações, chega, né, em 1500, aonde hoje, né, nós conhecemos aí por Brasil. E anterior a 1500, a gente tem a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado que foi mediado pela Igreja Católica, porque tanto Espanha quanto Portugal eram nações católicas, né, e muitas coisas naquela época, né, lá no século XV, século XVI, a Igreja ela era fundamental para poder
legislar, né, para poder emitir a sua opinião sobre determinados assuntos. Então, a própria Igreja Católica intermediou essa questão das descobertas das novas terras, né? Então, houve esse Tratado de Tordesilhas, aonde eles estabeleceram uma linha, né? E essa linha dizia que tantas léguas, né, a oeste seria da Espanha, tantas léguas a leste seria de Portugal, tá? Então, praticamente, foi como se dividisse as novas terras, né, que se passou a conhecer a partir da chegada de Cristóvão Colombo entre duas nações da Europa, Portugal e Espanha. Isso mais tarde vai gerar inúmeros conflitos, né, até inúmeras reivindicações por parte de outras nações também, que vão querer participar dessa questão da exploração, da colonização aqui de terras, né, de territórios aqui da América, tá? Mas eu coloquei alguns textos lá, né, que fala sobre as características desses povos, né, maias, astecas e incas, a agricultura que eles praticavam, né, a questão do politeísmo, né, o politeísmo, a crença em várias divindades, então eles não tinham a questão da crença em uma única divindade, né, essas cultuavam aí diversos deuses, tá? E a chegada da Espanha, a partir da chegada da Espanha, ela foi, né, teve uma colonização diferenciada do que nós vamos ver aqui no Brasil. Então, diferentemente do Brasil, que a gente teve inicialmente Portugal dividindo o território em capitanias hereditárias, depois a adoção dos governos gerais, a Espanha ela dividiu o seu local, né, que ela conseguiu alcançar, em vice-reinos, né? Então a gente teve diversos da Nova Espanha, vice-reinado na Nova Espanha, da Nova Granada, né, do Peru, do Rio da Prata, que foi composto por Uruguai, Paraguai, né, e Argentina. E também algumas capitanias, como foi o caso da Venezuela, de Cuba, né? Então, foi uma organização diferenciada do que nós tivemos também aqui no território que hoje nós conhecemos por Brasil, tá? Também, né, merece destaque a questão da população, então, da pirâmide populacional da Espanha, né, ou seja, eram os chapetones, os crioulos e os mestiços, então essa era, né, a estrutura social. Os chapetones eram aqueles que vinham da Espanha, os espanhóis de sangue puro, digamos assim, né, como eram esses que tinham a participação política, eram esses que ficavam com os cargos principais, né, que eram permitidos representar o rei, né, a coroa, então a coroa concedia concessões para que eles também assumissem algumas coisas relacionadas à extração dos metais, ao comércio de metais também. Então, esses eram os chapetones, era a elite, né, da colônia espanhola aqui no continente americano. Já os crioulos eram aqueles que eram os descendentes, né? Ou seja, eles eram espanhóis, mas eles já haviam nascidos aqui no território americano. Então, para esses crioulos, né, essa classe social, não tinha uma participação política, porque todos os cargos políticos, eles eram destinados aos chapetones, que eram os espanhóis legítimos que tinham vindo para cá. E para os crioulos, eles sempre exigiram, né, participação aí nas atividades, no comércio, na política, e isso é justamente uma das coisas que lá na frente vai gerar com que essas colônias espanholas, elas lutem pela sua independência, né? Uma das classes que também vai ajudar no processo de independência, por se sentirem desprivilegiados desse processo, tá? E os mestiços, né? E mais abaixo também havia os indígenas, que eram os aborígenes aí do local, tá? Os mestiços que já haviam sido pessoas, né, que eram oriundos de casamento já de espanhóis com os nativos, tá? Mas, independentemente da Espanha e de Portugal, todos eles tiveram o que nós chamamos, todos eles adotaram a política mercantilista, que é o que a gente vai começar a falar aqui agora. Então,
mesmo que a Espanha tenha adotado, né, vice-reinos, né, vice-reinados no território espanhol, o Brasil foi capitanias hereditárias e governo geral, né, mesmo que a Espanha não tenha tido uma forma tão intensiva da escravidão, como foi aqui no Brasil, a escravidão africana, mas a Espanha também, de uma certa maneira, ela também ela adotou a escravidão em alguns momentos, né, em muitos momentos, mas não foi tão intensa, né, vieram muitos mais negros para cá do que para as próprias colônias espanholas, mas ela utilizou muito da mão de obra indígena, e essa mão de obra indígena era através aí por duas palavrinhas lá que eu coloquei lá no roteiro, que era a mita, duas formas, né, de explorar essa mão de obra indígena, a mita e a encomienda, né. Então, a mita era um trabalho forçado, então se escolhia, se sorteava alguns homens, né, das aldeias, das aldeias ali que existia, e esses homens iriam trabalhar por determinado tempo nas minas, extraindo ouro, a prata, eram trabalhos bem forçados, muitos desses indígenas morriam, e aí, ao final, eles receberiam também um pequeno pagamento, tá? Então, era caracterizado como mita, né? Então, recebia uma parcela ali. E a encomenda tinha um encomendeiro que recebia autorização da coroa espanhola para poder atuar, né, em alguns territórios e fiscalizando o trabalho desses indígenas, né? Então, essa pessoa, né, que se intitulava encomendeiro, ele chegava num determinado povoado, né, submetia aquele povoado a um trabalho forçado, mas em troca, né, era como se fosse uma espécie de pagamento, eles receberiam uma catequização, né, dos jesuítas que também atuaram muito na Espanha. Então, eles aprenderiam a língua portuguesa, a língua espanhola, a cultura espanhola, tá? Então, a mita e a encomienda, elas foram as formas de trabalho, né, que a Espanha adotou para as suas colônias naquela época. Aqui no Brasil, a gente já teve, né, um trabalho, uma mão de obra indígena, inicialmente ali pela questão do escambo, né, das trocas, depois a gente teve uma escravidão indígena, né, sem essa questão do pagamento que tinha lá na Espanha, não que a Espanha era tão boazinha assim, né, mas tinha um pagamento, mas muitos indígenas, tanto é que essas comunidades incas, astecas, que eram muitos, né, milhares nessa época, elas foram praticamente dizimadas, e muito advindo desses trabalhos forçados, né, nas explorações dos metais lá da Espanha, tá? Mas aqui no Brasil a gente foi diferente, né, foi uma escravidão indígena que vigorou durante séculos, e aí logo após também houve a introdução do trabalho escravo, né, dos negros vindo da África, e aí vigorou até final do século XIX, né, que vai ser conteúdo lá do quarto bimestre. Mas tanto Espanha quanto Portugal, quando chegaram aqui no continente americano, eles vieram pautados na política econômica vigente na época, que era a política mercantilista, tá? Então, o mercantilismo, aí acompanha o slide, ele significava, né, uma política que favorecia, né, privilegiava o metalismo, ou seja, quanto mais metais uma coroa tiver, mais rica ela é, então vamos acumular ouro e prata, isso era o que dizia se um estado era rico ou não, né? Eles também defendiam uma balança comercial favorável, então era exportar mais do que importar, então eles fizeram com que as suas colônias elas estivessem muito vinculadas ao comércio, né, e da metrópole. Então a colônia produzia o que era interesse da metrópole, né, o exclusivismo metropolitano, né, então a colônia produzia o que era interesse, a metrópole obrigava, né, e no caso do Brasil, a questão do açúcar, depois veio o café, né? Então, era interesse da metrópole aquele produto até para ela comercializar lá fora. Então, né? Então, para sempre manter a questão da balança comercial ali favorável. Então, era ela ser mais independente de outros países e que outros países fossem independentes ali da metrópole, comprando seus produtos, e muitos desses produtos eram oriundos aqui das colônias da América, tá?
Com isso, né, eles defendiam também o protecionismo e o monopólio, né, a questão do protecionismo, o que, que é? Para os produtos que não, digamos, né, as barreiras comerciais, então é a taxação de juros de alguns países, né, de produtos relacionados a algum país. Então, se o produto vai entrar lá, eles taxam esse produto, né? Até hoje a gente tem aí essa questão, eles taxam esses produtos com juros altíssimos para que dentro do próprio país se tenha outras maneiras de alcançar mais e mais rentabilidade os produtos da metrópole, tá? Essa questão da colonização, né, a gente fala sobre o nome de colonialismo, né, então foi um período do colonialismo, ali, o final do século XIV, o século XVI, né, o Brasil foi colônia até o século XIX, então durante esse período que a metrópole dominou esses territórios, né, mandando na política, na economia, é um termo que a gente fala que foi um período caracterizado pelo colonialismo, né? As metrópoles que eram países europeus, a gente está frisando mais a questão da Espanha e de Portugal, no entanto, no continente americano nós tivemos a Inglaterra, né, nas 13 colônias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no segundo bimestre. Nós tivemos também a França, né, em algumas partes aqui do continente americano também dominando, tá? Então, é um processo que a gente fala que é o colonialismo. Então, essas metrópoles, né, a grande maioria eles sendo países europeus, né, e que colonizaram a grande maioria do território americano por Portugal e Espanha, elas controlavam as colônias foram os locais que eram dominados por essas metrópoles, tá? Então, Brasil, né, que foi colônia, os países aqui da América do Sul, conhecidos por vocês como Bolívia, Peru, né, Uruguai, Paraguai, Argentina, que foram colônias da Espanha, tá? Então, era esse o processo, né? Então, as metrópoles que controlavam as colônias e o interesse dessas metrópoles eram garantir vantagens econômicas aí exclusivas, né? Nesse processo de colonialismo. Como eu já mencionei, só para frisar, o sistema de exploração colonial, então houve uma dura exploração das riquezas do território do continente americano, né? A Espanha fez a sua exploração, principalmente voltada aos metais, já aqui no Brasil, inicialmente foi o pau-brasil, depois nós tivemos a cana-de-açúcar, depois o café, e, enfim, todas as drogas do sertão que foi possível aí também explorar nessa época, tá? Então, era uma economia pautada na exploração da colônia, então, quanto mais riqueza a colônia puder dar, é melhor para a metrópole, não importa, né, como que vai ficar a colônia, então era essa a visão. Então, a economia da colônia, ela era organizada em função dos interesses da metrópole, como eu ressaltei anteriormente para vocês. A metrópole, ela impunha o direito, né, exclusivo de fazer comércio com a colônia. Então, somente Portugal podia fazer comércio com o Brasil, somente a Espanha podia fazer comércio lá nas colônias espanholas também. Era o exclusivismo metropolitano que a gente chama na história, tá bom? Impedidos aí de praticar comércio com qualquer outras nações. Aqui é um mapa, né? Esse mapa, ele justamente fala isso que eu estou tentando frisar sempre. O continente americano, né, ele foi colonizado por várias nações europeias, então a gente frisa muito o Império Espanhol, porque ele foi um império muito grande, né, ele colonizou vários dos países que hoje nós conhecemos, eles foram colonizados, né, pela Espanha, e o Império Português também, né, aqui o Brasil, no caso do Brasil. Então, foram as duas coroas que mais tiveram possessões territoriais. No entanto, a França também teve, né, a Holanda, o Império Inglês nas 13 colônias, né, que hoje, mais tarde, se tornariam ali os Estados Unidos, tá? Então, foram várias nações que colonizaram o continente americano, tá? E agora, partindo de como foi a chegada, né, do Pedro Álvares Cabral em 1500, e a partir dessa chegada do Pedro Álvares Cabral, como que se deu o processo de colonização do Brasil. Então, de 1500 até 1530, né, vocês podem estar acompanhando o slide, nós não tivemos uma colonização de fato,
tá? Então, tinha-se um interesse muito grande pelo comércio com as Índias, como eu já havia mencionado lá atrás, e o que teve em termos de Brasil, né, foram algumas expedições, né, e aí tem o nome de algumas pessoas que comandaram aí essas expedições, Gaspar de Lemos, Gonçalves Coelho, Cristóvão Jacques, né. Muitas dessas expedições eram de reconhecimento, né, para conhecer melhor a geografia, ou até mesmo para marcar presença ali na fronteira, né, para que afastasse, né, outros grupos que também tinham interesse nas terras. Então, inicialmente, né, de 1500 a 1530, o que houve em termos econômicos foi uma exploração da riqueza, né, do pau-brasil. Então, a primeira economia, a primeira riqueza explorada aqui em terras brasileiras por parte de Portugal foi o pau-brasil, tá? Era um monopólio da coroa, assim como tudo que era encontrado era de monopólio da coroa, e aí ela concedia, né, para que outras pessoas fizessem essa exploração, mas aí tinha a porcentagem que era para ser da coroa, enfim, tinha toda aquela negociata lá para que esses terceiros pudessem explorar aí essa riqueza, tá? Então, era um monopólio da coroa. A extração do pau-brasil, ela foi feita pela mão de obra indígena nesse momento, então, nesse momento, não era uma mão de obra escravizada, no entanto, era uma mão de obra que foi feita através do emprego do escambo, né, que era a troca entre os portugueses e os indígenas. Então, em troca da riqueza, né, deles cortarem a madeira, levar até a costa, né, para as feitorias, né, que as feitorias eram os grandes armazéns, né, entrepostos comerciais que eles faziam, que também servia de fortes militares e de armazenamento de mercadorias. Esses indígenas levavam a madeira até essas feitorias e lá em troca ganhava aquelas quinquilharias, né, ou seja, o espelho, o anzol, enfim, foi feito dessa maneira. Então, houve uma dura exploração do pau-brasil nessa época, tá? De 1500 a 1530. Depois, com a intenção de fato, colonizar, até porque já estava sendo perigoso deixar as terras da maneira que estava, muito porque muitas nações queriam também, né, digamos que explorar, até adentrar o território, né? Então se iniciou o processo de colonização de fato, que é aquele momento que começa a fundação de vilas, né? De chegar pessoas para de fato montar uma organização política, administrativa. Então, a partir de 1530, a gente tem a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha essa intenção de ocupar a terra, de combater os corsários, né, que eram aqueles navios que vinham até, né, representando algumas nações europeias, e vinham tentando, né, roubar as riquezas e até mesmo ocupar esses territórios que ainda não tinham ocupação definitiva, né? E principalmente, eles queriam aqui no Brasil também encontrar metais preciosos para justamente aumentar aquela questão da política mercantilista, tá? Então, inicialmente a gente sabe que esse feito não existiu. Foi empregado a empresa açucareira, porque não se identificou ouro e prata logo no início da colonização, foi bem séculos depois, tá? Então, a ideia foi trazer para o Brasil a empresa açucareira, com a implantação, né, era uma terra propícia para isso, com a implantação, né, de parte ali do litoral, dos engenhos de cana-de-açúcar. Muitas dessas capitanias, elas não prosperaram, né, de engenhos de cana-de-açúcar. Então, muitas faliram, muitas capitanias não chegaram nem sequer a ser ocupadas devido à grande dificuldade que era para acessar esses locais, tá? Então, depois da riqueza do pau-brasil, iniciou-se a exploração com base na produção açucareira, né, dos engenhos de cana-de-açúcar. O monopólio também era um monopólio português, havia também a escravidão indígena nessa época, né? Então já foi empregada aí a escravidão indígena. Nessa época também, onde começou a se empregar uma mão de obra escravizada indígena, a gente vai ter confronto entre os jesuítas, né, que eram ali aqueles que eram conhecidos como o exército, né, de Cristo,
ou seja, eles vieram para poder pregar a palavra, né, para fazer a catequização, para espalhar o evangelho. Então, nessa época, os jesuítas, eles entraram em confrontos com muitos donos de engenho, né, pessoas que exploravam essa mão de obra indígena, porque os jesuítas, eles eram contrários à escravidão indígena, mas eram favoráveis à escravidão africana, muito porque os jesuítas, eles defendiam de que os indígenas, se eles fossem catequizados, né, fossem ensinados, eles conseguiriam adquirir, e incorporar a cultura europeia, né, o cristianismo, enfim, era só por uma questão de desconhecimento da religião que eles não tinham. Então, entrou muito nessa questão aí do conflito entre os jesuítas e os senhores de engenho, devido a essa questão da escravidão indígena. Já os negros, para eles, não. Naquela época, né, eles eram favoráveis aí à escravidão dos negros, justamente porque sempre existiu essa questão aí da igreja também naquela época, né, ser favorável aí, não condenar a escravidão aí africana, tá? Nessa época havia a questão das guerras justas, tá? O que eram as guerras justas, professoras, que aconteceram no Brasil aqui na época do colonialismo? As guerras justas era justamente, né, aquela questão de que existe um grupo indígena, esse grupo indígena ele não aceita ser catequizado, né, ter os ensinamentos ali por parte dos jesuítas, né, da religião, da língua europeia. Então, esses grupos, eles não querem esse tipo de ensinamento. Então, tudo bem, os jesuítas, eles consideravam que essas guerras podiam existir. Então, eles não se opunham a esses grupos que não queriam a catequização. Então, havia muitas guerras aqui no Brasil, né? Houveram muitas guerras relacionadas aí a esses confrontos entre grupos que não queriam ser catequizados e o colonizador que queria, né, empregar essas pessoas em mão de obra, tá? Como eu falei para vocês, lá na Espanha nós tivemos vice-reinados, aqui no Brasil a gente teve no primeiro momento a divisão do território em capitanias hereditárias, então o território ele foi cortado, né, em faixas territoriais, mas na frente vai ter um mapa, e essas capitanias hereditárias elas eram concedidas pela coroa portuguesa para um representante, um capitão donatário, né? Então, esse capitão donatário, ele era português, né? Ele recebia o documento a carta de doação do rei, de exploração, de poder praticar as atividades econômicas, em troca também ele tinha que dar parte da coroa, né? E tinha também outro documento que era a carta foral, ou seja, ele não só tinha direitos, mas ele também tinha obrigações de ter que cobrar os impostos das atividades, de ter que repassar os impostos para a coroa, tá? Das capitanias hereditárias que foram instaladas no território brasileiro, somente duas surtiram, né, efeito, deram lucros, que foi a capitania de Pernambuco e de São Vicente. E aí, após esse fracasso das capitanias hereditárias, foi instituída uma nova forma administrativa, que foi o governo geral, ou seja, era um funcionário do governo português que era nomeado e ele tinha ali o objetivo de ajudar os capitães donatários, ainda que conseguiram ocupar, né, os espaços e tudo mais, e também criar políticas que interferissem no processo aí, de colonização, né? Nós tivemos, nesse momento de instituição dos governos gerais, as câmaras municipais, que eram uma espécie de administração local, né? Então, girava em torno da política, da economia e das legislações locais, tá? A primeira capital, né, Salvador, na Bahia. Esse é o mapa, gente, que eu falei para vocês, que é referente às capitanias hereditárias, né? Então, de 1534, como eu disse para vocês, somente duas delas, né, a de Pernambuco e a de São Vicente, prosperaram, então as demais, elas entraram em crise. Não significa dizer que depois da instituição dos governos gerais, elas deixaram de existir, não. As capitanias, elas vão deixar, né, de fato, de existir lá pelo século XVIII. Então, tanto o governo geral quanto capitanias hereditárias, eles conseguem participar no mesmo momento, né? Existe tanto capitanias hereditárias quanto governos gerais também, tá?
tá bom? Mas, a partir, né, da ideia da implantação dos governos gerais, as capitanias, elas vão sendo, digamos que, deixadas um pouquinho de lado, até porque muitos locais e os capitães donatários não conseguiram chegar, porque tinha muitos índios que não aceitavam, né, a chegada do colonizador, então teve muitas guerras nesse momento, tá? Sobre a questão da sociedade açucareira, porque os engenhos de açúcar, eles foram a economia principal durante muito tempo no Brasil colonial, né? No entanto, concomitante aos engenhos da cana-de-açúcar, a gente teve também outros tipos de economia, outros, né, como a questão da pecuária. Então, os próprios engenhos, eles possibilitaram com que a pecuária aumentasse, né, os bois, eles eram utilizados como né, na tração nos próprios engenhos, né, para mover a moenda, para poder carregar, servir de transporte, né? Então, com isso, vai se aumentando a pecuária, né, a criação de animais. E esses animais, eles começam a se interiorizar, né? Ou seja, adentrar no território, sair ali da costa e adentrar um pouco mais. Aí é quando é instituídas as grandes fazendas também, né, de criação de gado, tá? Então, a gente teve ali a pecuária no Piauí, no Maranhão, na Bahia, no Rio de Janeiro. Depois, quando a gente tem a descoberta dos metais preciosos em Minas Gerais, a gente também vai ter uma pecuária mineira, né, sendo muito grande ali, tanto em Minas Gerais quanto no Rio Grande do Sul, tá? E também a gente não pode deixar de mencionar que mesmo além dos engenhos, além dessa questão da pecuária, a gente também tinha cultivo de mandioca, de milho, feijão, arroz, até mesmo para servir, né, de alimentação para a própria população, né? E aí vamos falar um pouquinho do porquê que o predomínio da escravidão africana, ele foi maior do que a indígena aqui no Brasil, né? Ou seja, eles logo no início teve uma escravidão indígena, no entanto, por alguns fatores, eles optaram aqui no Brasil por uma mão de obra escrava, né, de negros vindos da África. Então, alguns motivos aqui estão elencados para dizer do porquê dessa opção, né? Primeiro, a barreira cultural. Os homens indígenas não estavam adaptados ao trabalho na lavoura. Então, o indígena ele tem uma filosofia diferente, né, do que desse trabalho de exploração, de acúmulo de riquezas que o homem europeu trazia naquele momento. Então, foi mais difícil fazer com que esse povo, né, com que os indígenas trabalhassem ali nas grandes lavouras de café, um trabalho forçado, um trabalho árduo, né, que exigia cada vez mais e mais sacrifícios por parte do trabalhador. Outra questão, a questão das epidemias. Então, nós tivemos o europeu trazendo várias doenças para o continente americano, né, tanto lá nas colônias espanholas quanto aqui também, e essas doenças elas foram responsáveis por dizimar aldeias inteiras de povos indígenas, quando se dava ali o contato também, né, uma simples gripe que era desconhecida e que esses povos não tinham contato, né, era o suficiente para matar muita gente aí dessas aldeias, tá? O domínio de certas técnicas pelos povos da África, então, esses povos africanos já haviam tido contato, né, muitos povos já era praticada a escravidão, né, tinha algumas colônias já na costa da África ali, e essas nações europeias já praticavam a escravidão em alguns países ali da África, eles já tinham conhecimento sobre algumas técnicas, né, de produção, como a questão do açúcar, do café, né, até da extração dos próprios metais também preciosos. Então, eles já dominavam essas técnicas, então foram mais solicitados também por esses motivos, né? E a questão que eu já havia mencionado, alguns setores da igreja e da coroa se opunham à escravidão indígena, tá? Então, por acreditar que os indígenas, eles desconheciam o cristianismo. Então, a partir do momento que eles conhecessem, eles aceitariam, né, a religião católica. E a escravidão africana também gerou altos lucros com o tráfico negreiro. O Atlântico, ele é considerado, né,
o mar que mais passou escravos, né, que mais, justamente por essa questão que muitos escravos, nesse período colonial, vieram da África para o continente americano em grandes quantidades, então também é conhecido como um cemitério, justamente porque muitos escravos morreram aí nesse processo de translado, né, da África para o Brasil. Então, eles vinham em condições desumanas, naqueles navios negreiros, né, recebendo uma ração quase mínima, que era assim, né, uma comida que era quase uma ração humana, e muitos deles não conseguiam suportar, fora as doenças que acometiam essas pessoas que vinham todas amontoadas. Então, muitos desses negros, né, quando morriam, nesses navios negreiros, eles eram jogados ao mar, né, ao oceano ali. Então, o Atlântico, ele também é conhecido como um mar, que é um cemitério, né, conhecido dessa forma, justamente por ter vários corpos, né, desses negros nessa época sendo jogados ali dos grandes navios, tá? Mas mesmo tendo uma grande mortandade, ela gerou altos lucros, e esses lucros, eles eram também destinados à coroa, né? Então, foi lucrativo esse comércio aí. O tráfico negreiro, ele enriqueceu muitas pessoas, deu muito dinheiro para a metrópole, os traficantes, né, de escravos naquela época também, tá? Nesse Brasil colonial, a gente também deve comentar que houve um momento da nossa história que ficou conhecido como União Ibérica. Eu deixei vídeo lá no roteiro também, vou falar aqui brevemente. E esse período de União Ibérica foi um período que o Brasil e a Espanha ficaram sob uma mesma coroa. Então, por questão de descendência, de dinastia, né, não havia mais descendentes da dinastia de Aves lá em Portugal. O último rei havia morrido lá numa guerra na África, e aí ficou sem sucessor no trono. E essa falta de descendência levou que o rei espanhol assumisse ali o trono português, né, alegando parentescos lá com a antiga dinastia, tá? Então, foi um momento que a Espanha controlou também a colônia portuguesa, porque ela estava dominando ali a Portugal, né? E esse momento fez com que, né, algumas consequências. Quais foram essas consequências? Autonomia portuguesa na administração das colônias, então trouxe um pouco mais de autonomia, né, porque a Espanha, ela não, digamos assim, ela foi mais flexível nessa questão de administrativa, né, ela não era sempre que ela indicava, né? Então ficava essa administração mais a cargo das indicações aqui locais, né? Flexibilização das fronteiras. Então esse momento de União Ibérica, ele é importantíssimo para o processo de interiorização, porque a partir do momento que foi unificado ali, né, ficou sob uma mesma coroa, a questão do Tratado de Tordesilhas, da linha que dizia que isso é de Portugal, isso é de Espanha, não tinha sentido mais do porquê ela existir. Então esse momento é um momento que eles adentram, que eles ultrapassam as linhas estabelecidas. Então, o Brasil, ele começa, né, a chegar em território que antes era da Espanha, tá? E com isso ele vai alcançando, né, os territórios que hoje a gente conhece por Brasil, porque antes não era todo esse território, né? Então, parte era da Espanha. Era só uma parte ali do litoral que era de Portugal, né, que era conhecido como Brasil naquele início. Então, houve uma flexibilização das fronteiras. Nesse momento também, a Inquisição veio para o Brasil, tá, porque a Espanha, ela era muito mais, em termos religiosos, ela, digamos assim, ela fiscalizava e controlava muito mais. Então, práticas que divergiam da religiosidade do cristianismo e que eram considerados, né, consideradas aí, digamos que, falta de moral, eram, digamos, julgados pelos tribunais de inquisição, né, então vinham os inquisidores, verificavam quais eram aquelas práticas que se assimilavam ali com o que era caracterizado como uma quebra, né, e aí essas pessoas eram julgadas lá pela coroa, lá em Portugal, muitos foram mortos, né, foram presos, enfim. E nesse momento também da União Ibérica, nós tivemos um embargo espanhol. O que foi isso, né? A proibição de comércio com os holandeses. Os holandeses foram sempre, né, na colonização
portuguesa, eles foram parceiros comerciais de Portugal. E a partir do momento que ficou sobre o controle da Espanha, eles tinham umas rixas, né, até por questão de que a Holanda havia sido colônia da Espanha e depois tinha conquistado a sua independência também, foi, né, proibido ali o comércio entre a colônia, aqui o Brasil, né, com a Holanda nessa época. Então, foi aplicado, né, para as colônias portuguesas, prejudicando, esse embargo foi aplicado, né, prejudicando aí o comércio de açúcar entre os portugueses e holandeses. Então, é nesse momento que a gente tem uma invasão holandesa no Brasil, né, eles tentam, né, fazem uma primeira invasão em 1624, na Bahia, a segunda invasão em 1630, era essa segunda invasão em Pernambuco, né, lá atrás, que eles conseguem fixar aí um território holandês dentro do que era ali a colônia, né, que naquele momento era a colônia portuguesa, mas que estava também sob o controle da Espanha. Então, a partir desse momento, a gente tem um governo holandês que se estabeleceu lá em Recife, né, e que estabeleceu, tem várias características, né? Um dos principais pontos foi a reativação, retomar a produção do açúcar, porque a Holanda comercializava o açúcar na Europa e era muito vantajoso, muito lucrativo também. E aí, com isso, esse governo holandês que se estabeleceu, ele fez uma reativação econômica, né? Tinha a questão da tolerância religiosa, então ele era muito menos rígido em termos religiosos do que Espanha e Portugal. Então, isso também aproximou boa parte da população desse governo. Tem as reformas urbanísticas também dessa época, né? Ou seja, trouxe uma arquitetura holandesa, e a cidade de Recife hoje, até hoje, ela tem, né, traços dessa época, onde nós tivemos um governo holandês também. No entanto, esse governo ele acabou sendo expulso, né? Teve a expulsão aí dos holandeses, e o Maurício de Nassau, que foi aí um governante principal dessa época, né? Ele foi retirado do cargo e por diversas situações também, né? Os próprios senhores de engenhos também depois ficaram insatisfeitos com o governo dele também, e com isso a gente começa a ter o declínio ali da União Ibérica. Então, nesse momento, a gente tem, até 1640, a gente tem a União Ibérica, mas depois disso a gente tem uma nova dinastia que expulsaram os espanhóis do trono e começou o início de uma nova dinastia em Portugal. Então, o Brasil novamente deixou de ser administrado pela Espanha, né? A expansão territorial, aqui eu vou ser bem breve, que é mais porque eu lembro que tem uma atividade que eu peço sobre isso. Como que se deu o adentramento, a interiorização do território brasileiro, né? Então, inicialmente, nós tivemos um povoamento litorâneo. Naquele mapa anterior lá, que eu mostrei para vocês, a gente teve as capitanias hereditárias, né, ali na parte do litoral. Então, todas as vilas, as cidades, elas eram ali no litoral. Então, só depois, né, de algumas expedições, que essas expedições tinham o interesse de encontrar drogas do sertão, né, que eram as especiarias da época, canela, cravo, pimenta do reino, enfim, para poder comercializar lá na Europa, essa é uma forma de interiorizar também. Muitas expedições saíam do litoral em busca dessas drogas do sertão. Muitas delas estabeleciam locais de exploração dessas drogas do sertão também, e foi uma das espécies de interiorização, de poder deixar o litoral e adentrar mais no território. Uma outra questão é a questão das bandeiras, né? Do bandeirismo, os bandeirantes, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Então, eram expedições patrocinadas por particulares, compostas por brancos, mestiços, indígenas, partidos de São Paulo, né? Ou seja, as bandeiras eram essas expedições. Já as entradas, né, as bandeiras existiam 3 tipos: a de apressamento, sertanismo de contrato e de prospecção. A de apressamento era para capturar indígenas, né, para trabalhar no trabalho escravo. De sertanismo de contrato era questão de negros que haviam fugido também, então eles trabalhavam nesse sentido de capturar aí esses negros que haviam fugidos, e as de prospecção era de identificar metais preciosos e riquezas aí no território, tá?
Então, essas expedições, conhecidas por bandeiras, elas eram patrocinadas por particulares. Já as entradas, né, que é um outro termo também, que eu acho que tem texto lá no roteiro sobre isso, elas eram patrocinadas, né, e pensadas pela própria coroa, como uma forma de identificar riquezas no território também, tá? Aqui a gente já comentou um pouco. Depois, né? Isso, é o último slide, esse aqui. Aqui só falar um pouquinho, gente, da questão do ouro, né? Porque até agora a gente tem falado muito sobre os engenhos, mas a gente tem, né, a descoberta do ouro no final do século XVII, né, no final do século XVII, essas bandeiras, né, financiadas por particulares, elas acabam descobrindo, né, o ouro na região ali de Minas Gerais. Depois tem outros territórios também, Mato Grosso, né, que vai ser descoberto aí ouro, né? Mas nesse momento da descoberta do ouro lá de Minas Gerais, inúmeras pessoas foram para aquela região, para a capitania, né, do Rio de Janeiro, que depois também foi dividida, né, pela capitania também de Minas e do Rio de Janeiro, né. Nesse momento, a gente tem muita gente vindo de Portugal e muita gente também dentro da própria colônia portuguesa que vai para aquela região para poder explorar, para tentar a riqueza, tá? Então, houve uma imigração muito grande portuguesa, além da própria população colonial que foi direcionada para aquela região. E aí a gente teve, né, várias vilas se formando. Aqui nesse mapa tem, né, a Vila Rica, que é conhecido como Ouro Preto, Mariana, Ribeirão do Carmo. Então, muitos locais foram palco aí da chegada de várias pessoas para explorar essa riqueza que havia sido descoberta. E aí, como eu disse para vocês, lá no início, em 1500, eles queriam achar ouro e prata. Isso não aconteceu inicialmente, por isso explorou aí outras riquezas, né? Como a produção, né, as grandes plantations da cana-de-açúcar, enfim. Mas, nesse momento, eles encontram e eles vão explorar até o máximo, né, até lá no século XVIII, essa atividade aí do ouro começar a declinar devido à escassez, né. Então, eles vão explorar o máximo que der. A coroa, ela vai, tipo, conceder, né, os direitos. Então, a administração das minas, ela concedia datas aos mineradores, e esses mineradores tinham que pagar os impostos também, tá? Para a coroa. Então, esse momento aí é o momento de exploração do ouro, tá? Isso aqui já não tem interesse falar, que é basicamente a mesma coisa. E agora eu vou deixar para vocês, se caso alguém quiser comentar alguma coisa que leu, né, já tem aí 1 hora, né, é justamente isso que eu geralmente gosto de fazer, é só 1 hora, mais do que isso fica cansativo, tá? Então, eu deixo aí para vocês, se alguém quiser comentar alguma coisa. Todo mundo, parece que eu estou travando aí na tela, todo mundo já assinou, gente, aí no chat, por favor, porque senão depois eu não consigo bonificar vocês. É impressão minha, eu estou travando aqui, eu não sei se o meu áudio também travou na apresentação. Aqui em Rio Branco está um pouco meio que um tempinho de chuva, então não sei se está interferindo na internet. Mas o pessoal está assinando, eu acho que estão me entendendo, né? Uhum. Tá bom. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que todo mundo assinou, né? Tem um monte de nome aqui. Beleza, tem muito nome aqui. Então tá bom, gente. Ó, fica assim, esse foi o nosso segundo encontro. O próximo, eu vou selecionar alguns conteúdos também do segundo bimestre, né? Alguns eu vou fazer mais alguns apontamentos aí, outros eu vou comentar um pouquinho melhor, mas vai ser em torno disso também, de 1 hora, tá? Não mais que isso. E aí, eu disse para vocês lá no início, né? Eu falei já a data seria no dia, tenho que ver aqui que eu tô a 29, isso, às 15 horas. Aí vai ser o nosso último encontro, tá?
do semestre, porque daqui uns dias a gente retoma com o terceiro e quarto bimestre também. Então, só lembrando, dia 29, depois eu coloco no grupo, coloco no SIG, e depois eu mando o link dessa aula de hoje para quem não conseguiu assistir tudo, ou para quem assistiu só algumas partes, tá? Eu mando lá no grupo também e coloco no SIGA. Então, dia 29, às 15 horas, nosso último encontro, tá certo? Caso alguém queira falar alguma coisa, sei lá, tirar alguma dúvida sobre alguma atividade, sobre algum conteúdo, pode ficar à vontade. Já vou parar a gravação, senão, tchau e bom descanso, né?